Lançai as redes e achareis. Seja bem-vindo, amado irmão, amada irmã, ao canal Orações e Canções. Sexta-feira da oitava da Páscoa. E nós vamos juntos, neste momento, meditar a Palavra de Deus. Palavra de Deus que está hoje em João, capítulo 21, versículos 1 a 14. João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca, e achareis. Lançaram, pois, a rede, e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, no Evangelho de hoje, nós ouvimos que os discípulos estavam reunidos e Pedro teve a ideia de ir pescar. Com isso, todos os discípulos o acompanharam. Eles ficaram, meus irmãos, durante toda a noite tentando pescar e não pescaram um sequer peixe. E logo no dia seguinte, ao amanhecer, quando estavam voltando para a margem, pois estavam bem próximos, como diz aqui no Evangelho, apenas a 100 metros de distância, eles viram um homem. E este homem era Jesus. Meus irmãos, para mim, nesta parte aqui agora, é o ponto alto do nosso Evangelho. Quando Jesus pergunta a eles se eles têm alguma coisa para comer. Eles respondem que não. Então Jesus diz para eles: Jogai as redes do lado direito da barca, e assim achareis. Querido irmão, querida irmã, os discípulos estavam na barca, e eles não sabiam ainda que aquele homem era Jesus. Mas mesmo assim, eles obedeceram, jogaram a rede e tiraram ali a rede cheia de peixes, exatamente 153 grandes peixes. Percebam, meus irmãos, que se os discípulos não tivessem obedecido à voz daquele homem, eles não teriam pescado nada naquele amanhecer. E depois disso, João, que era o discípulo amado de Jesus, reconhece o Mestre e diz para Pedro: Era o Senhor. Querido irmão, querida irmã, os discípulos pescaram então naquela noite
somente porque obedeceram à voz do Senhor. E é importante refletirmos que mesmo depois daquela noite de trabalho constante, de não terem pescado nada, eles poderiam simplesmente ter ouvido o que aquele homem tinha dito e não jogado as redes, terem ido embora, pois já estavam cansados. Mas, por terem ouvido a voz do Senhor, receberam essa graça de ter pescado tantos peixes. Muitas vezes, meus irmãos, o Senhor nos dá vários sinais, mas nós estamos tão imersos em nossos problemas que não conseguimos perceber. E muitas vezes nós até conseguimos perceber, mas não damos atenção àquilo. Percebam, meus irmãos, assim como aconteceu com os discípulos, o Senhor vem até nós todos os dias, principalmente quando estamos precisando de alguma resposta. E Ele vem e nos dá esta resposta, usando vários meios. Pode ser através de um sonho, pode ser através de alguma pessoa conhecida, ou de vez em quando até uma pessoa desconhecida, e nos dá aquela orientação. Depende de nós acolhermos ou não esta palavra de Deus. Os discípulos acolheram e tiveram a graça de pescar tantos peixes para se alimentarem. Assim como refletimos no Evangelho de anteontem, que o Senhor acompanhou os discípulos de Emaús. O Senhor foi caminhando com eles. Depois, o Senhor foi ao encontro de todos os seus discípulos reunidos em Jerusalém. Hoje, o Senhor foi ao encontro pela terceira vez dos seus discípulos enquanto estavam pescando. Que possamos, neste dia de hoje, pedir ao Senhor que venha também ao nosso encontro. E mais do que pedir a Ele para vir ao nosso encontro, que nós nos coloquemos a esta espera, nos coloquemos a observar, a escutar a voz do Senhor. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha e compartilhe. Lançai as redes e recebereis.